Olá, meu nome é Antônio Amorim, sou editor do Arritmed. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre eletrocardiograma. E como é nosso primeiro vídeo sobre o ECG, nós vamos falar sobre critérios básicos. Vamos falar sobre o papel milimetrado e o sistema de calibração do aparelho. Isso é muito importante para os conhecimentos que vamos passar posteriormente. Então vamos lá, eu vou apresentar alguns slides para facilitar o entendimento de todos. Então vamos lá, dar início aqui a essa aula sobre conceitos básicos, papel milimetrado e calibração do eletrocardiograma. Aqui, como vocês podem ver, aqui existem 4 tipos de papéis milimetrados, tá? Então eu quis colocar esse slide aqui só para vocês entenderem o seguinte, que tudo que eu falar independe do aparelho, do tipo de aparelho de eletrocardiograma e do papel que é impresso, certo? Não vai ter diferença. A semelhança que tem todos esses aparelhos e esses papéis impressos no eletrocardiograma é essa aqui. Todas elas possuem um papel milimetrado. Nesse papel milimetrado, nós encontramos esses quadrados maiores, tá? Que são formados por quadrados menores. Que essa ampliação aqui é como se fosse uma ampliação do quadrado maior daquele ali. Então, um quadrado grande desse é formado por 5 quadrados menores de largura e de altura, tá? Cada quadradozinho desse pequeno tem uma duração de 0,04 segundos. Consequentemente, como o quadrado grande tem 5 quadrados pequenos, então ele terá uma duração de 0,20 segundos. Por que isso é importante? Porque vocês vão ver que a gente vai falar, o intervalo PR desse paciente tem 0,20 segundos. Então você tem que saber quantos quadradinhos estão ali para poder entender quando eu falar sobre isso, entendeu? Então não tem como você entender eletrocardiograma se você não souber essas medições. E outra coisa, às vezes você tem um batimento que demorou um tempo para dar outro batimento, teve uma pausa sinusal. Então quando a pessoa falar, ele teve uma pausa de 2 segundos. Então entre um batimento e outro durou 2 segundos. Então você sabe que cada quadrado grande equivale a 0,20 segundos. Então a cada 5 quadrados grandes seria 1 segundo. Cada 10 quadrados grandes, então seria 2 segundos. Isso a gente está falando do plano horizontal. Quando falamos do plano vertical, tá? Cada quadrado desse grande equivale a 5 milímetros. Então, 2 quadrados grandes desse aqui, como está marcado aqui, ele equivale a 10 milímetros, tá? Então é importante saber essa medição. Por quê? Porque vai ser alguns índices, você vai observar o índice Sokolov, tem que ter 35 milímetros. Então você tem que saber o que corresponde a 35 milímetros. E quando falamos de papel milimetrado, é muito importante a gente saber um dado importante, tá? Quando você receber um papel de eletrocardiograma, você vai ter que saber se aquele traçado ali foi impresso numa calibração considerada normal, a calibração que é regulamentada. Qual seria então a calibração normal? A velocidade de registro desse eletrocardiograma tem que estar em 25 milímetros por segundo, tá? E quando falamos em relação ao plano vertical, certo? A voltagem desse eletrocardiograma tem que estar equivalente a 10 milímetros por 1 milivolt, tá? Então, a calibração normal seria velocidade de 25 milímetros por segundo com a voltagem de 10 milímetros por milivolt. Todo papel de eletrocardiograma você vai encontrar algum local onde vai estar dizendo qual a calibração ali. Se tiver diferente disso, vai apresentar também diferença no que você pode dar o diagnóstico. Lembrando que, vou mostrar nos exemplos mais à frente, mas em alguns papéis você vai ver uma estrutura como essa aqui, ó, tá? Isso aqui é um marcador de calibração, tá? Esse é um marcador de calibração normal. Então a calibração normal, que seria de 25 milímetros por segundo, isso aqui tem que estar com a largura de um quadrado grande. E de 10 milímetros por milivolt, ele tem que estar com a altura de 2 quadrados grandes. Então, se você vê uma estrutura assim, isso prova que a calibração desse eletrocardiograma está normal. Vamos agora para uns exemplos práticos. Esse aqui é um tipo de papel onde foi impresso o eletrocardiograma, um tipo de eletrocardiograma que ele é apresentado dessa forma. Aqui ficou ruim a imagem, mas se você for ver aqui em cima está a calibração desse traçado, tá? Aqui está ruim a imagem, como eu falei, mas aqui tem um N. Então, o N significa que a voltagem dele está 10
milímetros por milivolt. Então, toda vez que você vê um N, é igual a essa voltagem normal. E aqui na sequência tem um 25, que seria 25 milímetros por segundo. Então, ele está calibrado com relação à voltagem de forma correta e com relação à velocidade de forma correta. Então, essa calibração aqui está normal. Olha aqui o que vocês veem aqui, tá? Aquela estrutura que eu falei de calibração. Vocês podem ver que, se você for ver, isso aqui tem um quadrado grande, mais ou menos, de largura, e a altura seria 2 quadrados grandes. Então, está uma calibração correta. Então, se você não tivesse conseguindo visualizar isso aqui, se não aparecesse isso para você, só você em visualizar essa estrutura aqui, você teria como saber se a calibração está correta ou não. Vamos aqui para mais um exemplo. Esse aqui é um eletrocardiograma digital. Vejam aqui, ó, 10 milímetros por milivolt e 25 milímetros por segundo. Calibração correta. Vamos para mais um exemplo. Aqui outro modelo parecido com aquele eletrocardiograma anterior. Aqui a gente tem N25 novamente. Então, N seria 10 milímetros por milivolt e 25 milímetros por segundo. Então, a calibração está correta. Ah, não consegui enxergar essa região aqui. Olha aqui novamente aquela estrutura, que mostra que a calibração está correta, certo? Aqui nesse outro traçado, se você observar aqui, ó, aqui na parte de baixo, você vai ver 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivolt. Calibração correta desse traçado eletrocardiograma. Aqui está um pouco apagado, mas você pode ver que tem aquela estrutura, que também daria mais ou menos dois quadrados grandes em altura e um de largura. Então, calibração correta. Veja esse eletrocardiograma aqui também. Olha aqui aquela estrutura de novo, que mostra a calibração correta. Ah, mas não apareceu essa estrutura. Então, procurem onde tem a velocidade e a voltagem. Então, você veja aqui, ó, 25 e 10 milímetros por milivolt. Então, calibração correta. Vejam esse exemplo aqui, tá? Um eletrocardiograma. Vejam se você, porque aqui o traçado ficou apagado, certo? Mas se você fosse avaliar isso aqui, esse eletro é o mesmo paciente do eletro anterior, certo? Só que você vai ver aqui, ó, 25 milímetros por segundo. Então, a calibração da velocidade está correta. Mas veja aqui em relação à voltagem, 20 milímetros por milivolt. Então, aqui não está correto, tá? A calibração aqui da voltagem está incorreta. Observe aquela estrutura como está alta, ó. Estaria o dobro da altura convencional. Então, você vê que não está calibrado de forma correta. E o que é que isso pode implicar? Pode implicar em erros diagnósticos. Como a gente veria isso? Porque aqui o traçado realmente não ficou muito bom. Mas essas ondas R aqui vão estar bem amplas, certo? E se você for aplicar, às vezes, dependendo do caso, você pode dar o diagnóstico de hipertrofia ventricular esquerdo sem o paciente ter, só por calibração incorreta. No caso, a calibração da voltagem, tá? Então, muito importante você sempre olhar com relação a essa calibração. Veja esse próximo exemplo, é do mesmo paciente, tá? Só que agora está como? A calibração da voltagem está correta, só que a calibração aqui, ó, da velocidade, ó, 50 milímetros por segundo. Olha aquela estrutura aqui, ó, tá com 2 quadradões, então, com relação à voltagem está correta, mas ó, aqui era para ter só um, nós tem 2, então, calibração com relação à velocidade está incorreta. E esse é do mesmo paciente, veja como muda. Então, se você fosse dar o diagnóstico desse eletrocardiograma, ele ia ter um BAV de primeiro grau, esse paciente não tem. Ele ia ter um distúrbio da condução intraventricular, você poderia fechar aqui para bloqueio de ramo direito, certo? Talvez um alargamento do QT e uma bradicardia importante. Se você for ver aqui a frequência cardíaca desse paciente, ele vai estar com a frequência cardíaca em torno de 30 batimentos por minuto, 30 e poucos batimentos por minuto. E você vê que esses 3 últimos exemplos se tratam do mesmo paciente. Então, como muda, tá? Então, nunca esqueçam de olhar a calibração do aparelho, certo? Aqui é o mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu digo assim, vou mostrar uma sequência de 3 exemplos que foi mudada a calibração propositalmente. Olha isso aqui, ó. Essa aqui é a calibração normal, 25 e 10, tá? Olha o próximo. Ó, 50 e 10. Então, olha como apareceu um BAV primeiro, como apareceu uma bradicardia importante, talvez um distúrbio da condução intraventricular aqui, um QRS largo, certo?
Veja o próximo exemplo. Aqui, ó, a velocidade está correta e a voltagem está incorreta, tá? Então aqui, ó, você vê que as ondas amplas, tá? V1, V2, V3 e aqui V4, V5, V6. Provavelmente esse paciente vai estar com critério de sobrecarga ventricular esquerdo, se você for aplicar aqui a regra, tá? Porém, incorretamente, né? Porque a calibração está diferente do habitual. Então, pessoal, era essa mensagem que eu queria passar, tá? Então, sempre que vocês pegarem um papel de eletrocardiograma, não esqueça que uma das primeiras coisas que você vai fazer é ver a calibração do aparelho, certo? Porque se a calibração estiver incorreta, você pode fazer laudos também incorretos e vai comprometer até a terapêutica desse paciente. Então, espero que tenha sido útil, tá? As que eu queria passar para vocês. Lembrando que o Arritmédia está presente também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Não deixe de seguir o nosso canal e curtir nossa publicação, isso é muito importante para a gente. E aguarde os próximos vídeos sobre eletrocardiograma. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.